Olá, seja bem-vindo! O vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente dos demais. Muitos alunos das aulas de reforço do Instagram pediram para que eu fizesse um vídeo explicando quais são os conteúdos mais importantes de cada matéria que devem ser priorizados nos estudos. Então eu resolvi fazer esse vídeo para mostrar para vocês quais são esses conteúdos. Lembrando que todos os conteúdos do canal servem tanto para você que está iniciando agora, quanto para você que já está com o processo em andamento. Serve também para todos os estados. Aproveita para se inscrever e ativar o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos do canal. Não esqueça também de deixar aqui o seu like. Pega caneta e papel e vamos lá. Olha só, aqui eu coloquei então todas as matérias com os conteúdos mais cobrados, os mais importantes que devem ser priorizados nos seus estudos. Isto é, todo esse conteúdo aqui você deve saber mesmo, deve estar aí na sua cabeça, ok? Então olha só, vamos começar pela legislação de trânsito. O que você deve estudar? Legislação de trânsito. Código de Trânsito Brasileiro é o CTB. Sempre eles fazem referência ao CTB e é importante que você saiba o que é o CTB. CTB é o Código de Trânsito Brasileiro, é um livro composto por leis, é um documento legal que serve de base para a tomada de decisões. É importante que você saiba. O SNT. O SNT é o Sistema Nacional de Trânsito. É um conjunto de órgãos e entidades da União e dos Estados, do Distrito Federal, que tem as finalidades de fazer tudo no trânsito. Detran, Contran, Senatran, DENIT, DR, Prefeitura, todos esses órgãos estão envolvidos no SNT. É importante que você se lembre que existe uma divisão no SNT de órgãos normativos, de órgãos executivos, fiscalizadores e recursais. Então eles costumam perguntar na prova quais são os órgãos normativos: Contran, Cetran, Contrandif. Quais são os órgãos executivos? Senatran, Detran, DENIT, DR, Prefeitura, Ciretran. Quais são os órgãos fiscalizadores? Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar Rodoviária, Polícia Militar. Quais são os órgãos recursais, ou qual é o órgão recursal? É a JARI, Junta Administrativa de Recursos e Infrações. Então, você deve saber sobre o CTB, que é o código, e deve também saber sobre o Sistema Nacional de Trânsito, que é o SNT. Sempre eles fazem referência ao código e ao Sistema Nacional de Trânsito. Processo de habilitação. É importante que você saiba sobre o processo de habilitação. Quais são os pré-requisitos para quem deseja tirar a sua habilitação? Ser penalmente imputável, saber ler e escrever, possuir identidade CPF. Esses são alguns dos pré-requisitos para quem deseja tirar a sua carteira. É importante que você saiba. Categorias de habilitação. Quais são as categorias de habilitação? Categoria A, categoria B, C, D e E. Veja bem, a ACC, Autorização para Conduzir Ciclomotor, não é uma categoria de habilitação. Então, as categorias de habilitação são o início do abecedário. Categoria A, B, C, D e E. O que você deve saber sobre as categorias? Primeiro, você deve saber quais são elas, que é o início do abecedário, A, B, C, D e E. Você precisa também saber um pouco sobre cada uma delas. Por exemplo, a categoria A te permite conduzir veículos de 2 ou 3 rodas com ou sem carro lateral. Essa é uma informação importante sobre a categoria A. Quer dizer, você pode conduzir com a categoria A motocicleta, motoneta, ciclomotor, triciclo. Tudo você pode conduzir com a categoria A. Com a categoria B, veículos até 3.500 kg, com limite também de 8 passageiros. Categoria C também tem limite de 8 passageiros, mas você pode levar mais peso que a categoria B. Então o que diferencia a categoria C para a categoria B é o peso. Categoria D, você pode levar mais pessoas do que a categoria B e a categoria C. E a categoria E, você pode levar mais peso que todas as outras categorias, que são os veículos articulados que ultrapassem a 6.000 quilos. Isto é, você deve saber um pouco sobre cada uma das categorias, ok? É informação importante para a sua prova. São as categorias de habilitação. LADV. O que é a LADV? A licença de aprendizagem de direção veicular.
é o documento que te permite fazer aula que você recebe após ser aprovado na prova de legislação de trânsito, que também pode ser chamado de exame teórico técnico. Esta é a LADV. Classificação dos veículos. Como se classificam os veículos? Tração, espécie e categoria. Quais são os veículos quanto à tração? Automotor, elétrico, tração animal, propulsão humana. Quanto à espécie, pode ser de carga, passageiro, misto. Quanto à categoria, pode ser particular, aluguel, oficial. Essas informações você deve saber, pois elas são bastante cobradas na prova do Detran, ok? Classificação dos veículos, categorias de habilitação, LADV, a PPD. A PPD é o primeiro documento que te permite conduzir o veículo sozinho, que é a permissão para dirigir, conhecida como carteira provisória. É o primeiro documento de habilitação que você recebe. Pode ser a PPD ou pode ser a ACC, que é a autorização para conduzir ciclomotor. Normalmente você recebe a PPD, que é o documento mais tirado. A PPD, permissão para dirigir, ela te permite conduzir em todo o território nacional. Você não pode cometer infrações gravíssimas, ou melhor, você não pode cometer infração gravíssima, nem grave ou duas médias. Caso você cometa algumas dessas infrações, você não recebe a sua CNH, ok? Então é importante que você saiba sobre a PPD, primeira habilitação, documento provisório. Documentos. Quais são os documentos? Você precisa saber quais são os documentos do veículo e os documentos do condutor. Os documentos do veículo podem ser a ACC, pode ser a PPD ou pode ser a CNH. Então esses são os documentos do condutor. Tem os documentos do veículo, que podem ser o CRV ou CRLV, Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo. Lembrando que o Detran ele costuma perguntar sobre os documentos de porte obrigatório. No caso são o CRLV, que é um documento de porte obrigatório, acompanhado da PPD, da ACC ou da CNH. São documentos de porte obrigatório, tanto do veículo quanto do condutor. Existe um documento do veículo que ele é obrigatório, mas ele não é de porte obrigatório, que é o CRV, Certificado de Registro do Veículo, ok? Então, olha só, Código de Trânsito, Sistema Nacional, Processo de Habilitação, Categorias de Habilitação, LADV, Classificação dos veículos, PPD, documentos geral, CNH e ACC, são informações importantes sobre legislação de trânsito. Vamos lá, continuando. Direção defensiva. O que é direção defensiva? É dirigir de forma a evitar acidente. Diferente do que muitas pessoas pensam, as questões de direção defensiva são muito perigosas, elas são muito capciosas. Algumas informações elas passam mais de uma ideia, então é importante ficar bastante atento nas questões de direção defensiva. Olha só, primeiro, os fundamentos da direção defensiva. É importante que você saiba quais são eles. É o conhecido CHAPD ou CHAPRA2, que é conhecimento, habilidade, atenção, previsão e decisão. São os 5 fundamentos da direção defensiva. Leis da física. Quais são as leis da física? Aderência, força centrípeta, força centrífuga, transferência de massa, derrapagem, comportamento subestessante e comportamento sobreestessante. Um pouquinho sobre cada um deles de forma bem rápida. Leis da física. Primeiro, aderência. É o contato do pneu com o solo. Derrapagem, arrastamento dos pneus. Força centrípeta é a força que puxa o veículo para o centro da curva. Força centrífuga, também conhecido como inércia, é a força que faz com que o veículo saia da curva. Transferência de massa é a troca de peso entre os eixos do veículo quando em aceleração ou desaceleração. Comportamento subestessante é quando a frente do veículo sai na curva. Comportamento sobreestessante é quando a traseira sai na curva. Então, anote essas informações aí no seu caderno sobre as leis da física. Condições adversas. O
O que são as condições adversas? É qualquer situação no trânsito que pode trazer risco para o condutor e os seus ocupantes, os ocupantes do veículo. Então, são consideradas condições adversas. Elas podem ser condições adversas do tempo, podem ser condições adversas do veículo, condições adversas do condutor, condições adversas da via, condições adversas de carga. São vários tipos de condições adversas. Então, lembre-se, tudo que pode provocar um acidente é considerado uma condição adversa. Lembrando que existe condição adversa, condições inseguras e atos inseguros. E existe uma diferença entre elas. É importante que você saiba. Quando você fala sobre condições adversas, está falando sobre tudo que pode provocar um acidente. Quando fala sobre atos inseguros, você está falando sobre negligência, imprudência e imperícia. São atos que podem ser provocados pelo condutor. Quando você fala de condição insegura, aí você está falando do que diz respeito ao veículo, ao tempo, e não ao condutor, ok? Então existe diferença entre condições adversas, condições inseguras e atos inseguros. Automatismos. O que são os automatismos? É tudo que é feito de forma automática e inconsciente, podendo ser corretos ou incorretos. Exemplos de automatismos corretos: passar a marcha no tempo correto, segurar o volante na posição 9,15 ou 10,10 na parte externa do volante, ainda usar o cinto de segurança, são considerados automatismos corretos. Automatismos incorretos é o oposto disso. É não passar a marcha no tempo correto, ficar com a mão apoiada sobre o câmbio de marcha, ainda não usar o cinto de segurança, segurar o volante pela parte de dentro. São considerados automatismos incorretos que podem provocar acidentes. Caiu na sua prova perguntando o que é automatismo? É tudo que é feito de forma automática e inconsciente, podendo ser correto ou incorreto. Aquaplanagem também pode ser chamado de hidroplanagem, que é a perda do contato do pneu com o solo por causa de uma fina camada de água. É chamado de aquaplanagem. Eles podem perguntar como evitar ou como sair de uma aquaplanagem, podem perguntar o que é aquaplanagem, podem colocar hidroplanagem. Ainda que eu não coloquei aqui, uma informação também muito importante é sobre ergonomia, que é a ciência que estuda a relação do homem com a máquina, se tratando, no nosso caso, de direção defensiva. Então, caso perguntem na sua prova também sobre ergonomia, é a ciência que estuda a relação do homem com a máquina. Vamos lá, então, para penalidades. O que você deve saber sobre penalidades? Você precisa saber identificar o que são infrações. Infração é desobediência à norma, avançar sinal vermelho, excesso de velocidade, dirigir alcoolizado. Tudo isso é considerado infrações, que é desobediência à norma de trânsito. Essa desobediência vai gerar uma penalidade ou penalidades, por exemplo, como multa, suspensão do direito de dirigir, cassação da CNH, cassação da PPD, curso de reciclagem, advertência por escrito, são penalidades. Ainda você precisa identificar o que são as medidas administrativas. Existe um macete. As medidas administrativas começam com a letra RT: retenção, remoção, recolhimento e transbordo do excesso de carga. Você precisa identificar então o que são as infrações, as penalidades e as medidas administrativas. A infração vai gerar uma penalidade e essa penalidade pode vir acompanhada ou não de uma medida administrativa, ok? Qual que é o macete da medida administrativa? RRRT: retenção, remoção, recolhimento e transbordo. Lembrando que a retenção é do veículo, a remoção é do veículo, o recolhimento pode ser tanto da documentação quanto o recolhimento de animais. Olha só, responsabilidades. Você também precisa saber quanto às penalidades de quem são as responsabilidades. Por exemplo, a responsabilidade pode ser do condutor do veículo, ou ainda pode ser do proprietário, pode ser do embarcador ou pode ser do transportador. É importante que você inclua aí nos seus estudos essas responsabilidades relacionadas a cada um desses personagens do trânsito,
como condutor, proprietário, embarcador e transportador. Conceitos. Quais são os conceitos? É importante que você saiba cada um deles. O que é uma suspensão, o que é uma cassação, o que é advertência por escrito e assim por diante. Você sabendo essas informações, com certeza você consegue acertar bastante questões relacionadas às perguntas de penalidade. Veja bem, primeiros socorros que você precisa saber. Conceito, o que são os primeiros socorros? Diferente do que muitas pessoas pensam, os primeiros socorros é o atendimento inicial e temporário até a chegada do socorro profissional. Sendo assim, primeiros socorros é feito por leigos, pessoas que estão ali no local do acidente. Este é o conceito, atendimento inicial e temporário até a chegada do socorro profissional. O que não fazer? É importante que você saiba o que não fazer diante de um acidente. Por exemplo, retirar o capacete do motociclista, movimentar as vítimas, oferecer líquido às vítimas, aplicar torniquete, garrote. Isso não pode ser feito nos primeiros socorros. Sinalização local. Como deve ser feita a sinalização local? Como deve ser feita a contagem de passos? Deve ser feita conforme a velocidade máxima da via e existem algumas variações que é importante que você saiba. Por exemplo, à noite, com chuva, neblina, existe variação na sinalização. Uma informação aqui importante é: a sinalização ela vai depender da velocidade máxima da via. Se a velocidade máxima for 60 km por hora, você vai contar 60 passos largos. Mas, como eu disse, essas informações é para que você se aprofunde nos seus estudos, ok? Então, estude aí sinalização local, como deve ser feita. Análise primária. O que deve ser observado na análise primária? Análise secundária. O que deve ser observado na análise secundária? Análise primária. Uma deixa é respiração, pulsação e temperatura, que é o que você deve observar primeiramente na vítima. O mais importante é que você observe respiração. Respiração é o mais importante que é observado na análise primária. Quando diz respeito à análise secundária, você está falando sobre ferimentos aparentes, hemorragia, traumatismo. Isso diz respeito à análise secundária. Vamos lá, mecânica. O que eu devo saber sobre mecânica para a prova? O que eu devo estudar? Você deve estudar os tempos do motor, que são 4: admissão, compressão, explosão, escape. É importante também que você saiba um pouquinho sobre o motor. Ele é composto por peças fixas, por peças móveis, ele é conhecido como máquina térmica, ele transforma energia calorífica em energia mecânica. O motor não armazena energia, nenhum tipo de energia. Quem armazena energia é a bateria e armazena energia elétrica. Então, saiba os 4 tempos do motor, quais são eles, e também o funcionamento do motor, que é composto por peças fixas, peças móveis, conhecido também como máquina térmica. Sistemas do veículo. Quais são os sistemas do veículo? É importante que você saiba quais são os sistemas do veículo e também é importante que você saiba um pouquinho sobre cada um deles, sobre as peças, sobre o seu funcionamento. Por exemplo, nós temos aqui, olha, o sistema de alimentação, que é o sistema que vai alimentar o veículo através do ar e do combustível, que é composto por tanque de combustível, filtro de combustível, bomba de combustível. É importante que você saiba quais são os sistemas, é importante que você saiba a função de cada sistema e um pouco de peças também sobre cada um desses sistemas. Painel de instrumentos. Quais são os instrumentos do painel? Para que servem os instrumentos do painel? Por exemplo, nós temos no painel de instrumento o velocímetro, que é um instrumento que ele indica a velocidade, para que o condutor possa saber a hora certa de passar a marcha, para saber qual é a velocidade que ele está. Esse daí é o velocímetro. Existe também o odômetro, que é um instrumento que ele registra a quilometragem do veículo. Existe o odômetro total, o odômetro parcial, existe o termômetro, existe o manômetro. Só uma informação importante aqui sobre o painel de instrumento, ainda sobre o velocímetro, é que existe uma diferença entre o velocímetro e o tacógrafo. O velocímetro é um instrumento que ele indica a velocidade, mas ele não registra a velocidade. Já o tacógrafo é um instrumento usado em veículos como escolares, ônibus e caminhões, que ele, além de mostrar a velocidade, ele registra
a velocidade e registra também a hora daquela velocidade, isto é, ele vai registrar o tempo e a velocidade. Ele é usado para fins de fiscalização. Então existe uma diferença entre velocímetro e tacógrafo, ok? Ainda ficou faltando uma matéria, que é normas de circulação e conduta, ou regras de circulação e conduta. É importante que você saiba sobre essa matéria, onde o veículo deverá ser conduzido. Por exemplo, o veículo deverá ser conduzido à direita da via. Outra coisa sobre norma de circulação e conduta, preferência nos cruzamentos. Quem terá preferência nos cruzamentos? Quais são os tipos de cruzamentos? O que é um deslocamento lateral? Como deve ser feita a ultrapassagem? Então, essas são informações que você vai encontrar na matéria de normas de circulação e conduta e regras de circulação e conduta, que também são bastante importantes na prova do Detran. Existe também a matéria de sinalização de trânsito. É importante que você passe por todas as placas, que você faça uma leitura de todas as placas para que você amplie o seu conhecimento e tenha muito mais chances de ser aprovado na prova do Detran. Lembrando também, para você que tem dificuldade em alguma matéria ou já foi reprovado mais de uma vez e não se sente seguro para fazer um novo exame, eu estou com aulas de reforço no Instagram, são aulas individuais feitas por videochamadas. Muitos alunos que já participaram dessas aulas já foram aprovados. Então, caso você tenha dificuldade, me chama lá no direct do Instagram. Obrigado por ficar até aqui, se inscreva no canal, curta o vídeo e te aguardo na próxima aula.